Boa noite. Nós somos o grupo da Servidão. O grupo é composto por mim, pela Ana Caroline, pela Andrea e pela Ana Melissa. Então, adentrando um pouco sobre o que é servidão, né? A servidão é um direito real que recai sobre um imóvel alheio que se constitui o proveito de um prédio, que é o prédio dominante, sobre o prédio que é o serviente, né? Aí, a notoriedade desse tema se dá principalmente pela sua importância social e jurídica, uma vez que ajuda a regular as relações de vizinhança e facilita o acesso a outros direitos, como a passagem. Então, esse Instituto da Servidão, ele auxilia principalmente quando tem aquelas brigas ali entre vizinhos, que um precisa ali, às vezes, usar um pedaço do lote do outro, ou fazer alguma passagem, alguma coisa, e aí eles não conseguem chegar a um consenso. Então, a servidão, ela chega, né, para remediar esse conflito. Falando um pouco sobre o contexto histórico da servidão, remete muito àquela ideia que a gente tem, né, da servidão como um instituto da escravidão, e de fato foi assim que começou, desde lá no direito romano já tinha, né, esse conceito, mas aí com a evolução, ainda no direito romano antigo, no período justiniano, a gente teve a evolução da servidão como essa relação entre pessoas para essa relação entre prédios. Então é muito importante salientar isso hoje em dia. A servidão, ela não é um instrumento que vincula pessoas, mas sim um imóvel, prédios, a um direito de alguém. Aí aqui trazendo um pouco das características da servidão, né? A teoria das servidões prediais norteia-se por vários princípios que traçam seu perfil e relação suas características. A servidão é uma relação entre dois prédios distintos, né, que é, como eu falei, o serviente e o dominante, com o prédio serviente sofrendo restrições em benefício do dominante, gerando um ônus ao proprietário, né? Então vão ter esses dois sujeitos na relação, que é o prédio dominante e o prédio serviente, e aí o serviente sempre vai ter esse ônus, né, em favor do dominante, que vai ter esse usufruto aí, esse gozo sobre o prédio serviente. Os prédios devem pertencer a donos diferentes, pois se forem do mesmo dono do mesmo proprietário, não existe servidão, apenas serventia, que se transforma em direito real ao passarem a titulares diferentes. Então é uma característica necessária para que haja essa servidão, né? Até porque não faria sentido ter uma relação de servidão, sendo que eu sou dona dos dois prédios, porque a servidão ela é justamente para eu conseguir utilizar daquele terreno em benefício do meu próprio terreno. Então não teria por que eu ter a servidão de um prédio que é meu, porque eu poderia fazer isso livremente. A servidão implica que a coisa sirva, que sirva a coisa e não o dono. O proprietário do prédio serviente apenas deve abster-se de certos atos ou permitir o exercício da servidão. Entra de novo naquele tópico que eu falei, né, que ela vincula o prédio e não o dono daquele prédio. Então, o dono desse imóvel serviente, ele não tem obrigação de fazer nada, né? Não é um direito obrigacional de fazer. O máximo ali que ele vai ter nessa relação é uma obrigação de não fazer, né? Dependendo do tipo da servidão, ou a obrigação de deixar com que o dominante faça as coisas ali que forem impostas devido a essa servidão. A servidão não se presume e ela requer uma declaração expressa dos proprietários ou testamento, além do registro em cartório, sendo de interpretação restrita e com ônus da prova para quem a alega. Então, muito claro isso, né, gente? Por se tratar do direito sobre o usufruto de outra coisa de outra pessoa, né, o imóvel de outrem, você não pode simplesmente começar a fazer aquela servidão e exigir que aquilo seja interpretado tacitamente, tá? Precisa ter de fato todo esse protocolo e esse registro no cartório. A servidão deve ser útil ao prédio dominante, trazendo alguma vantagem, ainda que seja uma comodidade ou deleite, sem necessidade de valor econômico. É necessário para que haja servidão ter essa utilidade para o dominante, tá? Porque se eu não tiver essa utilidade, se for uma servidão somente para que eu tenha, né, esse aproveito do lote ou do prédio alheio, não faria muito sentido. Eu chegar aqui no lote da Ana Caroline e falar, então, eu quero usar seu lote, vamos lá no cartório assinar uma servidão? Não tem porquê eu ter esse controle sobre o lote dela, se não vai me trazer benefício algum. Não é nem pode isso, né, gente? Convenhamos aqui. Então, é outra característica muito necessária. A servidão é um direito real e acessório, aplicando-se sobre bens imóveis e sendo oponível erga omnes, né, contra todos, acompanhando o prédio em eventual alienação. Então, trocado o dono daquele prédio, o prédio continua nessa relação de servidão, tá? Mesmo que troque-se o prédio, porque, como eu falei, ela vincula imóveis e não pessoas. A servidão é de duração indefinida, mantendo-se enquanto não extinta por causa legal, independentemente
da mudança de proprietário, sendo, portanto, considerada perpétua. É porque, como eu falei, gente, para se ter uma servidão, presume-se que existe uma necessidade real para aquela servidão. Por exemplo, eu preciso ter um acesso ao lote da Andrea porque eu preciso passar uma tubulação de água por baixo do lote dela. Não é trocando a proprietária da Andrea para a Ana Melisa que essa necessidade ela vai cessar. Então, mesmo com essa troca, mesmo com mudanças, né, na característica desse lote, essa servidão ela tem essa tendência de ser perpétua e dela continuar até que a gente assine o contrário, até que haja mudança ao contrário. A servidão é indivisível, subsistindo integralmente, mesmo em caso de divisão dos prédios, aplicando-se a cada porção do dominante e gravando cada parte do serviente. Isso aí, né, eu não tenho controle sobre um quartinho da casa da Andrea, é sobre o imóvel como um todo. E também a servidão é inalienável, não podendo ser transferida a outro prédio. Transmite somente com o imóvel por sucessão mortis causa ou intervivos acompanhando o prédio. Aqui sobre a classificação das servidões, né? A classificação mais importante que a gente tem em relação às servidões é em relação ao exercício dessa servidão, né? Que pode ser contínuo ou descontínuo. Contínuo, no caso, quando exercida independentemente de uma ação humana e, em geral, ininterruptamente. E descontínua é a que tem o seu exercício condicionado a algum ato humano atual, como, por exemplo, de trânsito. Então, aqui na contínua, a gente teria, por exemplo, a passagem da água pelo lote da Andrea. Essa passagem da água ela vai acontecer independentemente da minha vontade, independentemente de eu ir lá e fazer alguma coisa. Já essa aqui que a gente deu o exemplo na de trânsito, por exemplo, eu tenho que passar pelo lote da Andrea para chegar no meu lote. Então, essa passagem ela é condicionada à minha ação humana de passar. Ainda sobre essa classificação, a gente tem aqui a servidão aparente e a não aparente, né? Que a aparente é a servidão que se manifesta por obras exteriores, visíveis e permanentes, como a de passagem, a de aqueduto, o de caminho e os condutos podem ser vistos. É aquele negócio que eu falei, né? Eu pego e construo um canal, eu pego e construo uma passagem ali, uma estrada entre o meu lote e o lote dela. São as aparentes as que a gente consegue, de fato, conseguir ver. E as não aparentes, que é a servidão que não se revela por obras exteriores, como a de não edificar, além de certa altura, ou a de não construir em determinado local, né? São coisas que a gente não enxerga, mas que elas ainda existem, essa relação e essa obrigação. Já a outra classificação, né, além do modo de exercício, é a servidão positiva e negativa. A positiva, ela confere ao dono do prédio dominante o poder de praticar algum ato no prédio alheio, e a negativa, ela se impõe-se ao prédio serviente, né, que ele deve se abster da prática de determinado ato de utilização. Então, só para exemplificar, eu e a Andrea, nós temos uma relação de servidão, eu sou o prédio dominante e ela é dona do serviente. Se for uma servidão positiva, isso confere a mim o direito de fazer alguma modificação no lote da Andrea. Então, tendo essa servidão positiva, eu posso ir lá e construir um canal no lote da Andrea. Agora, se a nossa servidão for negativa, eu não posso fazer nada no lote dela. Isso quer dizer apenas que ela vai ter que se abster de fazer alguma coisa. Por exemplo, a gente tem uma servidão negativa e a imposição é que ela não construa acima de 30 andares. Isso acontece muito em cidade grande, né? Ou então próximo de aeroporto, que você não pode construir muito alto. Então tem esse tipo de servidão também. A classificação antiga, que a gente trouxe também a título de informação, que antigamente se classificava como servidão urbana e rústica, né? Que eram prédios urbanos e prédios rústicos, né, que são fazendas. Então, gente, feita essa caracterização do que é uma servidão e feita essa classificação, seguindo a doutrina, eu vou diferenciar a servidão de alguns institutos que são bem parecidos, mas têm suas distinções da servidão. Primeiro, o usufruto. A servidão é um direito real sobre um imóvel beneficiando o bem. Como a Júlia disse, é um prédio que vai beneficiar outro prédio. No usufruto, não. É um direito real concedido a uma pessoa específica para usar e usufruir de um bem. É um direito real que vai beneficiar uma pessoa e não um bem. É importante diferenciar também a servidão da servidão administrativa e das limitações administrativas. A servidão administrativa é um ônus imposto ao particular para a realização de serviços ou obras de interesse público, como a passagem de cabos de alta tensão. A servidão administrativa é o seguinte: tem uma propriedade particular em que o Estado quer intervir nele para fazer uma obra de interesse público. Aí a gente vai ter o interesse público, a servidão não, uma relação mais particular. E aqui é a servidão administrativa. A servidão que a gente fala, que a gente está falando até agora,
é a que está regulada no Código Civil e não essa que tem mais a ver com a parte administrativa. Quanto às limitações administrativas, impõe obrigações ao proprietário em função do interesse coletivo, como restrições em construções. É o que a Júlia estava falando, mas no caso não seria um acordo, uma servidão entre partes. No caso seria o Estado vai interferir na relação ali, para dizer, por exemplo, que não pode construir até determinada altura, que tem que construir uma determinada calçada, que tem que limpar o terreno. É uma limitação imposta pelo Estado. E também difere do que é da servidão que a gente está falando, que são institutos parecidos, correlatos, mas têm suas diferenças. Aqui da servidão de passagem, que a gente estava falando, e ela difere da passagem forçada. Na servidão de passagem, a gente tem um direito real que permite o trânsito em propriedade alheia, sem obrigatoriedade de indenização e sem a necessidade de um prédio encravado. O que é um prédio encravado? É basicamente assim, a gente tem num bairro, por exemplo, uma propriedade que não tem acesso a uma rua. Isso é um prédio encravado. Ele não tem acesso nenhum à rua, ele vai ter que ter esse acesso mediante outra propriedade. Quando a gente tem esse acesso mediante outra propriedade, a gente vai ter a obrigação do vizinho de permitir esse acesso com uma indenização obrigatória. Isso que a gente chama de passagem forçada. A passagem forçada ela é diferente da servidão de passagem, porque a servidão de passagem não tem essa obrigatoriedade. Obrigatoriamente você tem que deixar eu passar. Não necessariamente, obrigatoriamente, eu vou te pagar por isso se você me deixar passar. Não necessariamente. Pode, é facultado algum tipo de verba ali, mas não precisa de indenização em regra. Eu vou apresentar sobre os modos de constituição da servidão. No caso, a servidão ela pode ser constituída através da legislação, ou seja, com a previsão em lei, no Código Civil dos artigos 1378 a 1379, ou através da doutrina ou da jurisprudência. Por ato humano, a servidão ela pode ser constituída pela causa mortis ou inter vivos, pela sentença proferida na divisão de bens, na uso capião, na destinação do proprietário, ou por fato humano através da servidão de trânsito, que no caso é uma exceção. Por ato humano, a servidão ela se constitui por meio de contrato, no caso de inter vivos, né, ou por meio do testamento, da causa mortis. Esse tipo de servidão ele exige a capacidade das partes para registro e validade desse contrato. É mais comum essa servidão por meio de contratos e não de testamento. Nesse caso, somente os proprietários podem formular esse contrato. Por exemplo, uma terceira pessoa ela não pode vir aqui e firmar um contrato de servidão com, por exemplo, um outro prédio. Esses contratos eles devem ser públicos ou particulares e devem ser registrados. Dependendo do regime de casamento, né, porque existe a questão da divisão de bens e tal, o cônjuge ele também tem que dar a anuência, ou seja, a autorização para que esse tipo de servidão seja constituído no matrimônio. Por meio da sentença proferida na partilha de bens, a servidão se constitui por meio dos artigos 967 a 981 do Código Processual Civil, e ela serve basicamente para dividir os bens na partilha, né? Esses bens eles têm que ser divididos judicialmente. Nessa divisão, o juiz vai determinar certinho a área de cada herdeiro e também o acesso a cada quinhão, que basicamente é aquela parte que vai ficar com cada herdeiro. O valor da servidão ele deve ser incluído, né, nessa partilha de bens, com eventual compensação. Na servidão constituída por ato humano, no caso da uso capião, a uso capião ela necessita da posse contínua e visível desse imóvel por 10 anos no caso de título, mas esse título não é obrigatório, ou por 20 anos no caso em que não há título desse imóvel. Essa servidão só pode ocorrer se as características forem visíveis. E essa sentença ela pode de repente ser registrada no ato humano por meio da destinação do proprietário. O proprietário vai estabelecer a serventia entre os prédios de sua propriedade e depois ele vai alienar um deles. Essa serventia ela é presumida na servidão aparente e não contradita no título, ou seja, também deve ser características aparentes e visíveis para ser válido. E também deve ser firmado um contrato para estabelecer, porque se de repente o imóvel for ser vendido, não vai ser viável essa servidão,
porque de repente o outro proprietário que for, né, comprar esse imóvel, ele pode incluir uma cláusula contrária. Aí, no caso, isso vai prejudicar a outra parte. Esse tipo de servidão vai se formalizar na transferência desses prédios entre um proprietário e o outro. A servidão por fato humano, que no caso é a servidão que ocorre por meio da jurisprudência ou da doutrina, há uma exceção, que no caso é a servidão de trânsito. Essa servidão ela é constituída pelo uso contínuo e visível, por exemplo, de um caminho ao prédio serviente. O STF, por meio da súmula 415, pacifica que esses caminhos podem ser reconhecidos como servidão. Esses caminhos podem ser pontes, bueiros, e também entra a questão que a Andrea falou da servidão de passagem forçada. Essa jurisprudência, ela admite, inclusive, a proteção possessória dessas características visíveis ali. Os caminhos usados por longo prazo, com obras visíveis, podem ser usucapidos. Agora que a Ana Caroline já falou um pouco sobre como é constituída a servidão, eu vou falar um pouco sobre uns detalhes que traz no texto da lei no Código Civil. As servidões são regulamentadas pelo Código Civil nos artigos 1378 a 1388. O Código Civil, a gente tem a parte geral e a parte especial, certo? A parte especial é dividida em livros. Aí lá a gente tem o livro 3, que trata do direito das coisas. E nesse livro 3, a gente tem vários títulos que vão tratar sobre tudo que a gente está vendo na nossa matéria. E no título 5, se eu não me engano, a gente vai ter as servidões. E esse título vai ser dividido em capítulos, e os capítulos são esses: da Constituição das Servidões, do exercício das servidões e da extinção das servidões. Como a Ana Caroline já falou muito bem da Constituição das Servidões, eu pulei essa partezinha, esse capítulo, e fui para o próximo capítulo, que trata do exercício das servidões. Trata das obras necessárias, do 1380 a 1382, a gente tem que trata das obras necessárias à conservação e uso das servidões. Essas servidões, por exemplo, a servidão de passagem, onde a gente tem um caminho, elas vão precisar de manutenção para a conservação dela. Seja ali fazer uma manutenção de passagem, porque às vezes está esburacado, aí tem que consertar os buracos, tem que fazer alguma manutenção ali no local mesmo da servidão. Isso vai ficar por conta de quem usufrui da servidão. Quem usufrui da servidão é o prédio dominante, porque quem suporta o ônus é o prédio serviente. Na letra da lei diz: o dono de uma servidão pode fazer todas as obras necessárias à sua conservação e uso. Se a servidão pertencer a mais de um prédio, serão as despesas rateadas entre os respectivos donos. Então, o prédio dominante ele pode adentrar o prédio serviente, fazer as manutenções necessárias, levar o que ele precisar, depositar material, trazer gente para trabalhar, pode fazer o que ele quiser, contanto que isso gere o menor incômodo possível ao prédio serviente. Se, de alguma forma, o prédio serviente impor algum impedimento, alguma entrave, você não vai fazer essa manutenção, você não vai fazer tal coisa, mais para frente a Ana Melisa vai falar das ações que podem ser propostas nesse sentido, de tipo, eu estou me impedindo de fazer uma manutenção aqui, eu posso fazer a interdito possessórios de manutenção de posse. Se eu não me engano, a Ana Melisa vai falar mais sobre essa ação. Aí, no 1381, a gente tem: as obras a que se refere o artigo antecedente devem ser feitas pelo dono do prédio dominante, se o contrário não dispuser expressamente o título. Ou seja, quem tem que arcar com os custos dessa manutenção, em regra, é o prédio dominante. A regra é essa. Mas pode ter expressamente no título dizendo: não, vai ser o prédio serviente. Mas a regra é que, em regra, é o prédio dominante que arca com essas custas. Quando a obrigação incumbir ao dono do prédio serviente, este poderá exonerar-se, abandonando total ou parcialmente a propriedade ao dono dominante. Por exemplo, eu sou do prédio dominante, eu preciso fazer uma manutenção, só que aí a gente acordou expressamente de quem vai fazer essa manutenção é o prédio serviente. Não sei, a gente fez e vai ser isso. O dono do prédio serviente, ele pode se ausentar da propriedade dele e abandonar ela total ou parcialmente e deixar por conta do prédio dominante. Você arca com as custas da manutenção. E tem até uma questão, até um conflito de doutrina e de jurisprudência, porque se ele abandonar por muito tempo, total ou parcialmente, essa propriedade, ele pode, o proprietário do prédio dominante pode futuramente receber a propriedade e arcar, além que, como ele abandonou, ele já estava arcando com as custas da manutenção, mas futuramente, através do usucapião,
ele pode obter essa propriedade. Aí, do 1383 ao 1385, a gente tem tratando especificadamente do exercício propriamente dito da servidão. No 1383 diz: o dono do prédio serviente não poderá embaraçar de modo algum o exercício legítimo da servidão. Tanto na questão da manutenção quanto na questão do exercício, eu não posso falar assim, no dia que você vier passar aqui, você me avisa expressamente. Ou então eu fico botando nuances, botando entraves problemáticas para ele não fazer o exercício dessa servidão. Aí eu posso entrar com uma ação que a Ana Melisa vai falar posteriormente do interdito possessórios, que a gente tem uma servidão, mas o cara do prédio serviente não está me deixando usufruir dessa servidão e futuramente eu posso abrir uma ação, que a Ana Melisa vai falar sobre. Constituída para certo fim, a servidão não se pode ampliar a outro. Parágrafo 2º. Nas servidões de trânsito, a de maior inclui a de menor ônus e a de menor inclui a mais onerosa. Aqui tem um exemplo muito claro, é uma servidão de trânsito. A gente acordou que eu posso passar a pé, né, determinado caminho, eu posso passar a pé. E eu passo com um carro, por exemplo. Não posso. Porque o parágrafo diz que foi constituída para aquele fim, que era passar a pé. Então, eu não posso passar de carro. Se ela foi constituída para aquele fim, eu não posso fazer por nenhum fim outro. E a segunda diz que nas servidões de trânsito, a maior exclui a menor. Foi acordado, por exemplo, que eu posso passar de carro. Então, se eu passar a pé, não tem nenhum problema. Porque a gente tem uma maior, que é passar de carro, e a menor, que eu estou passando a pé. Então, a maior exclui a menor. Mas o contrário não. Se eu estou passando a pé, se for acordado de passar a pé, eu não vou passar de carro. A maior inclui a menor e a menor não inclui a maior. Parágrafo 3º. Se a necessidade da cultura ou da indústria do prédio dominante impuser a servidão maior largueza, o dono do serviente é obrigado a sofrê-la, mas tem direito de ser indenizado pelo excesso. Se acontecer alguma coisa e o prédio dominante tem que exercer, tem que passar um pouco do limite daquela servidão, o prédio serviente tem que suportar esse ônus. Mas esse excesso, de acordo com esse parágrafo 3º, esse excesso ele pode ser indenizado, ele pode ser coberto naturalmente pelo parágrafo 3º. Em relação à remoção da servidão. O que é remover a servidão? Eu vou deixar a servidão em determinado local, eu vou transferir ela para outro local. Uma novidade que a gente tem desse Código Civil em relação ao Código de 1916, nossa de 2002 em relação de 1916, que essa remoção ela pode ser feita tanto pelo prédio dominante quanto pelo prédio serviente. A servidão pode ser removida de um local para o outro pelo dono do prédio serviente e às suas custas, sem nada diminuir as vantagens do prédio dominante, ou pelo dono deste à sua custa, se houver considerável incremento da utilidade e não prejudicar o prédio serviente. Então, aqui o Código claramente estabelece requisitos. Primeiro, requisitos para o prédio serviente. A ausência de prejuízo para outro prédio, ou seja, fica a mesma coisa, a gente só vai mudar de local. E o pagamento deve ser feito pelo próprio prédio serviente. No prédio dominante, a mesma coisa, só que tem um detalhe a mais. Para o prédio dominante fazer esse tipo de remoção, ou seja, trazer a servidão de um local para o outro, ele tem que falar o porquê. Por que aquilo tem que ser útil para ele? Porque ele necessariamente precisa que aquela servidão saia desse local para ir para o outro. Procedimento, na autorização prévia, eles vão entrar em um acordo. O dono do prédio dominante vai falar com o dono do prédio serviente, preciso mudar de local, é melhor se a gente for para outro local, vai ser mais útil a nossa servidão assim. Eles entram num acordo e fazem expressamente a remoção de um local para o outro. Se isso não acontecer de um consenso entre eles, vir uma negativa por parte tanto do prédio serviente quanto do prédio dominante, for uma negativa um tanto caprichosa, tá negando só porque ele quer negar, não tem um motivo óbvio, eles podem levar para o judiciário para resolver a demanda no judiciário. Importa ressaltar também que esse direito de remoção, de levar a servidão de um local para o outro, ele é imprescritível e pode ser exercido a qualquer tempo. Ou seja, eu tenho 1 ano, 2 anos de servidão, 20 anos de servidão, 2 meses de servidão. Não importa o tempo que eu tenho de servidão, eu posso fazer esse acordo com a outra parte para me remover essa servidão de um local para o outro. O objetivo da remoção é maximizar a utilidade do imóvel, evitando que se torne inaproveitável. A remoção pode ocorrer mais de uma vez e em diferentes locais. A notificação é ocorre entre as partes necessárias e a mudança pode ocorrer independentemente da causa que originou a servidão. Se a causa originalmente era a passagem e eu quero mudar por motivos pessoais, por exemplo, ou por quaisquer outros motivos, eu posso ainda assim fazer essa remoção
mesmo que não tenha a ver com o motivo que originou a servidão. Boa noite, agora eu vou falar sobre as ações judiciais que têm o objetivo de proteger a continuidade da servidão, o exercício dessa servidão. Então, a princípio eu vou começar falando da ação confessória. Essa é uma ação judicial que ela é proposta pelo proprietário do prédio dominante com o objetivo de um reconhecimento judicial da existência de uma servidão que foi negada ou foi contestada. Enfim, há uma servidão, porém ele está sendo impedido, o proprietário do prédio dominante está sendo impedido de exercer certos direitos em cima disso, por razão ou na maioria das vezes é em razão do proprietário do prédio serviente que está impedindo, mas pode ser também por terceiros. Então, ele ingressa com essa ação judicial com o objetivo do reconhecimento, mas também a sentença proferida pelo juiz será a abster, na verdade, impedir que o proprietário do prédio serviente impeça que ele usufrua do gozo e do pleno direito. E também é convertido em perdas e danos. Então, o réu da ação, que geralmente é o proprietário do prédio serviente, ele terá que pagar tanto perdas e danos, quanto também ele terá que arcar com a lesão que ele causou para o proprietário do prédio dominante. Agora também a ação negatória, em contrapartida da ação confessória, ela é proposta pelo proprietário do prédio serviente, visando também um reconhecimento judicial, mas um título judicial que comprove que não há uma servidão ali. Então, por exemplo, como a Andrea falou, a questão da remoção da servidão, ou mesmo que haja uma servidão, ela foi constituída com tais requisitos, por exemplo, na servidão de passagem, ficou estabelecido que naquela estrada passará apenas rebanho ou gado, e aí o proprietário do prédio dominante quer simplesmente mudar, sem acordos nenhum previamente, que por aquela estrada passará um caminhão ou algum trator. Enfim, há essa mudança na questão da servidão e o proprietário do prédio serviente ele pode ingressar com uma ação negatória caso essas mudanças acabem lesionando ele, né? Porque um dos requisitos para remoção é justamente não lesionar o proprietário do prédio serviente. Então, caso haja esse prejudicamento para o proprietário do prédio serviente, ele pode se usar da ação negatória. Bom, a ação de enunciação de obra nova. Bom, essa ação, ela não tem mais tanto destaque no novo Código de Processo Civil quanto já teve antes, tanto que eu pesquisando um pouco, eu quase não encontrei muita coisa assim relacionada a essa ação aplicada à servidão. Porém, o nunciante, que é a pessoa que vai ingressar com a ação, ela ingressa com o objetivo de impedir que uma obra seja feita e acaba, não sei, prejudicando o proprietário mesmo do prédio serviente ou dominante. Enfim, o objetivo é impedir que essa obra cause alguma lesão, e é importante ressaltar, essa ação ela é feita antes da obra ser finalizada. Então, se por acaso a obra já tivesse sido finalizada, só posteriormente tiver algum tipo de... a pessoa se sentir prejudicada posteriormente, aí não cabe mais ação de enunciação de obra nova. Ela tem que ser proposta previamente. Antes, no Código Processual Civil de 1974, ela tinha um destaque maior, tanto que ela seguia um rito de procedimento especial, só que atualmente ela segue também como os outros. E agora, a ação possessória, ela é uma das ações mais aplicáveis em relação à servidão, e ela é proposta pelo proprietário do prédio dominante que foi impedido de exercer com os direitos reais que lhe foi concedido. Então, por exemplo, como a Andrea falou, ele tem o direito, tem a servidão, só que por algum motivo o proprietário do prédio serviente está impedindo ele exercer com esses direitos. Questão de esbulho ou tubação, enfim. O esbulho, ele é uma privação do exercício dos direitos total. Então, por exemplo, uma servidão de passagem mesmo. E o proprietário do prédio serviente simplesmente impede ele de utilizar daquela passagem. Ele pode, por meio dos interditos possessórios, que são a manutenção de posse e a reintegração da posse, reaver esses direitos. Esta ação ela é pedida liminarmente
por meio de tutela de urgência. Ela é feita justamente quando o proprietário do prédio dominante é lesionado ou impedido mesmo de exercer com os direitos que lhe foi concedido, os direitos reais. Tendo essas ações que protegem a servidão, porque justamente pela servidão ser, em teoria, assim, perpétua, foi explanado. Enfim, em regra geral, a servidão, ela é perpétua, ou seja, vitalícia. Uma vez constituída, ficará para sempre. Ela segue a coisa e não o titulado bem. Porém, algumas previsões legais no artigo 1387 a 1389 do Código Civil nos dá algumas causas da extinção da servidão, que tanto o proprietário do prédio dominante ou o proprietário do prédio serviente, ele pode fazer uso nessas situações previstas para poder fazer o cancelamento da extinção. Por meio da renúncia, o proprietário do prédio dominante, ele pode abrir mão daquele direito da servidão, aqueles direitos reais que lhe foi concedido. Então, ele comparece ao cartório de registro de imóveis para poder cancelar a servidão, por N razões, seja qual for, mas ele pode, livre e espontânea vontade, ir lá no cartório de registro de imóveis, cancelar o registro da servidão. Também tem o resgate da servidão, que na verdade ela é proposta pelo proprietário do prédio serviente, então é uma forma dele reaver os direitos reais que foram cedidos para o proprietário do prédio dominante. Então, no acordo estipulado previamente, uma das cláusulas, na verdade, isso até está na lei mesmo, que em 10 anos ele pode reaver todos os direitos que foi cedido, todos os direitos reais que foi cedido. Isso também ele consegue resgatar e assim fazer a extinção, por esse modo, da servidão. Também tem a cessação da utilidade. A servidão, ela é constituída para atender a algum fim, a alguma necessidade, para um melhor benefício do gozo e do uso da propriedade. Então, se não existir mais uma utilidade, uma necessidade daquela servidão existir, ambos os proprietários, tanto do prédio serviente quanto do prédio dominante, comparecerem ao cartório de registro de imóveis para poder formalizar aquela extinção da servidão. Mas algumas formas é pelo não uso da servidão. Então, como eu falei anteriormente, tem essa necessidade da constituição da servidão, ela é constituída para algum benefício. Se não tem mais esse uso, se simplesmente aquela servidão não está sendo mais usufruída, não tem mais benefício, também por 10 anos pode levar à sua extinção, se ela for inutilizada por 10 anos. E também tem a supressão das respectivas obras. Como a Andrea falou anteriormente, cabe ao proprietário do prédio dominante fazer as manutenções, as infraestruturas necessárias para o benefício dele mesmo, né, daquela servidão. Então, se aquela obra, se aquela servidão, por exemplo, uma servidão de pastagem, que na verdade é com Páscoa, a servidão com Páscoa, mais conhecida como de pastagem, simplesmente o mato está lá crescendo e não está tendo utilidade não, mas não está sendo usufruído daquilo. Ele não está tendo aquele zelo por manter aquela servidão. Então, por meio da ação negatória, como foi falado anteriormente, o proprietário do prédio serviente, ele pode ingressar com essa ação judicial para poder extinguir a servidão. Então, tendo o título judicial, ele tem que comparecer, tendo a sentença, ele pode se utilizar da sentença e comparecer ao cartório de registro de imóveis para poder fazer mesmo o cancelamento. Então, só reiterando a importância de que a extinção, ela só se dá por meio do cancelamento no registro de imóveis. Da mesma forma que ela é constituída no cartório de registro, também ela só será de fato extinta quando for formalizada no cartório de registro de imóveis. Então, só uma sentença não é suficiente, ele tem que levar a sentença ao cartório de registro. E também como a confusão real, como a Júlia falou, um dos requisitos para a existência da servidão em si
é que os proprietários eles precisam ser de donos diversos. Então, se, por exemplo, eu acabar herdando a propriedade X, que era antes de uso para servidão minha, automaticamente aquela servidão não será mais válida, porque precisa ser de donos distintos. Então, se aquela servidão for, se aquela propriedade que antes era de servidão for minha agora, não será mais uma servidão, será uma serviência minha. Então, tem que também comparecer ao cartório de registro de imóveis para poder fazer a extinção da servidão. Então, agora nós vamos para o nosso caso prático. Então, nós vamos imaginar a seguinte situação. O Henrique, ele é um proprietário de uma fazenda, ou seja, de um imóvel rural, e ele acessava a sua propriedade por um longo período, no caso 20 anos, né, vamos supor, e aí ele acessava essa propriedade por um único caminho, ou seja, só tinha aquela estrada para acessar a propriedade dele. Mas, para chegar à propriedade dele, ele passava por uma estrada de outra propriedade, que é a do Zé Neto. Num belo dia, ou não, o Henrique tentou passar pela propriedade do Zé Neto, só que o Zé Neto falou, não, você não vai passar. E aí, será que o Henrique tem algum direito diante dessa situação? Então, conforme pacificado pela jurisprudência, o Henrique, né, ele acessava a sua propriedade por meio de uma única via, certo? Então, a propriedade dele era encravada. Para acessar a propriedade dele, ele tinha que passar por um caminho que não pertencia à propriedade que ele comprou, né? Então, ele passava pelo caminho do Zé Neto, que era o outro proprietário. Mas, se, porventura, o Zé Neto proibir que ele passe, né, por esse local, ele pode ingressar judicialmente, no caso o Henrique, para solicitar, no caso, pleitear o caminho dessa passagem. Que, no caso, ele vai pleitear a servidão de passagem forçada por esse caminho, porque no caso é o único caminho que ele acessa a propriedade dele. E aí eu peguei essa jurisprudência como um exemplo da servidão de passagem forçada. Foi julgada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, pelo relator Luciano Pinto, em 25/2/2016. Essa diz que a reintegração de posse de servidão de passagem prescinde da existência de registro público, de jus in ré, ou mesmo de prova de que o imóvel seja encravado, que no caso do Henrique era encravado porque ele só acessava esse imóvel por essa estrada. Sendo certo que o simples fato de o requerente fazer uso da estrada na continuidade de seu antecessor, porque nesse caso aqui, outro proprietário era dono desse imóvel que ele comprou. E a porque deu uma portada aqui, do proprietário da terra onde ela for anteriormente constituída, já confere àquele o direito de permanecer utilizando a tal como sempre o fez. Assim, se a estrada que dá acesso ao terreno da parte autora já existe há cerca de 25 anos e até antes mesmo da aquisição da propriedade pela parte requerida, não pode agora impedir a passagem por essa estrada. No caso, o outro proprietário que tem essa propriedade, né, e tem essa estrada, ele não pode impedir que a outra parte passe por essa estrada, porque provavelmente essa outra parte, né, tem essa fazenda e essa fazenda tem um uso, né, e essa estrada provavelmente também tem, seja para uso de escoamento, enfim, ou transporte de animais, configurando esbulho os atos que a impedem. O caráter dúplice das ações possessórias possibilita que a parte ré formule pedido contraposto. Entretanto, tal pedido deve-se eliminar os fatos que constituem objeto da controvérsia, não podendo ser formulado em relação ao trecho diverso de servidão de passagem daquele descrito no inicial. Basicamente, a gente utilizou essa jurisprudência como um exemplo do nosso caso prático. Então, em conclusão, com o nosso tema servidão, eu vou até comentar, quando a gente estava organizando o nosso trabalho, a gente até se questionou por que alguém se submeteria a ser proprietário de um prédio serviente, né? Aí a Júlia até comentou que simplesmente pela satisfação de ajudar assim, o próximo. E sim, de fato, a servidão ela é um instrumento que ela tem esse viés de manter o equilíbrio dos próprios interesses coletivos, não apenas individuais. Então, não é apenas algo autônomo, privado entre fulano X e Y, mas também de interesse coletivo. Então, a servidão, ela visa proteger os direitos, o gozo pleno de uma propriedade por meio do equilíbrio entre os interesses com os direitos reais.
E, enfim, esse foi o nosso tema, servidão. É isso.